Já se viu numa situação em que, por mais que se esforce, parece que a mulher por quem está interessado simplesmente não se preocupa consigo da mesma forma? Talvez lhe tenha enviado mensagens constantemente, tentado agradá-la em todas as situações e se tenha disponibilizado sempre que ela precisasse. Mas, no final, parece distante ou desinteressada. Parece que quanto mais se esforça, mais ela se distancia. Este cenário frustrante tem uma explicação psicológica, e não é porque está a fazer algo de errado, é porque está, sem saber, a desencadear respostas psicológicas erradas. Já deve ter ouvido a frase: quanto mais corre atrás, mais afasta. Existe, de facto, uma verdade psicológica por detrás desta ideia, e ela está enraizada na natureza humana. A atração, especialmente nas fases iniciais, não se trata de estar constantemente presente para a outra pessoa. Aliás, um dos erros mais comuns que os homens cometem é correr atrás de uma mulher e pensar que estar excessivamente disponível vai fazer com que ela sinta a sua falta. Mas é isso mesmo que a afasta. Não se trata de ser um bom rapaz que se desdobra para lhe agradar. Trata-se de criar valor emocional e mistério. Veja bem, no mundo dos relacionamentos e da atração, a escassez cria valor. Quando se torna demasiado disponível, emocional ou fisicamente, perde valor aos olhos dela. Este é um fenômeno profundamente enraizado na psicologia humana e não se aplica apenas aos relacionamentos românticos. Aplica-se a tudo, seja um artigo que queira comprar, um serviço de luxo ou até mesmo o tempo de alguém. Quando algo está sempre disponível, tendemos a considerá-lo como garantido, mas quando está fora do nosso alcance, começamos a desejá-lo mais. Este princípio é crucial para fazer qualquer mulher sentir a sua falta. Não se trata de manipulação, de joguinhos ou de fingir ser algo que não se é. Trata-se de compreender o comportamento humano e usá-lo a seu favor. Quando se afasta estrategicamente, cria um pouco de distância e se torna menos disponível emocionalmente, aumenta instantaneamente o seu valor aos olhos dela. Por que é que a perseguição não funciona? O erro que a maioria dos homens comete é pensar que a persistência é a chave para conquistar o coração de uma mulher. Enviam mensagens constantemente, estão sempre disponíveis para uma chamada e fazem de tudo para mostrar o quanto se preocupam. A lógica por detrás desta abordagem parece sólida, certo? Afinal, se preocupa com alguém, por que não o demonstraria? Mas, na realidade, esta disponibilidade constante e a perseguição afastam-na muitas vezes. Isto acontece porque elimina o mistério e o fascínio. Pense, quando algo está sempre à sua frente, deixa de pensar tanto nisso. O encanto desaparece. Se uma mulher sabe que pode ter a sua atenção a qualquer momento, sem esforço, não há desafio para ela, nenhuma faísca, sem desejo de conquistar. Então, o que acontece quando deixa de perseguir e cria alguma distância? Muda-se completamente a dinâmica. A mulher percebe agora que não depende emocionalmente dela, tem a sua própria vida e valoriza-se o suficiente para se afastar quando necessário. Começa a criar espaço emocional, e nesse espaço, algo notável acontece. Ela começa a questionar-se por que é que não está tão disponível. O papel da escassez emocional. Esta é a essência da escassez emocional, o princípio psicológico que torna algo mais desejável quando parece mais difícil de alcançar. Os seres humanos desejam naturalmente o que não podem ter facilmente. Pense em qualquer coisa na vida que seja exclusiva, seja um artigo de edição limitada ou uma experiência rara. O facto de algo ser difícil de obter faz-nos desejá-lo ainda mais. A mesma regra se aplica aos relacionamentos. Quando se afasta e lhe dá espaço para se perguntar onde está e o que está a fazer, está a criar essa mesma sensação de escassez emocional. Ela começa a pensar mais em si porque agora não está sempre à disposição dela. Esta pequena mudança na dinâmica é o que faz uma mulher sentir a sua falta. Começa a pensar em si, questionando-se por que não teve notícias suas ou por que não a cortejou tanto como antes. Isto não é manipulação. É simplesmente compreender a natureza humana e como funciona a atração. Não se trata de joguinhos,
mas sim de mudar a dinâmica emocional. Quando deixa de perseguir, quando cria esse espaço emocional, começa a alterar a dinâmica de poder. Na próxima parte, exploraremos como ser imprevisível pode aumentar ainda mais seu poder de atração e fazê-la pensar em si quando não está por perto. O primeiro passo para fazer uma mulher sentir a sua falta é simples, mas incrivelmente poderoso. Pare de correr atrás dela. Pode parecer contraditório, sobretudo se já ouviu dizer que a persistência é a chave para conquistar o coração de alguém, mas a perseguição não cria atração, destrói-a. Imagine o seguinte: cada vez que envia uma mensagem, está à disposição dela, está sempre disponível quando ela precisa conversar ou sair. Com o tempo, começa a tornar-se apenas mais uma parte da rotina dela. Não há desafio, não há mistério. Sem desafio, não há desejo. Não se trata apenas da frequência com que envia mensagens ou telefona, mas de criar espaço emocional. Quando está constantemente disponível, está a comunicar subconscientemente que não tem mais nada a acontecer na sua vida, que não tem a sua própria vida, os seus próprios interesses, e isso não é atraente. As mulheres querem alguém que esteja ocupado com a sua própria vida, alguém que tenha os seus próprios objetivos, ambições e atividades. É por isso que precisa de se afastar e dar-lhe a hipótese de sentir a sua falta. O poder do espaço emocional. Uma das coisas mais poderosas que pode fazer é dar-lhe espaço emocional. É simples, não responda imediatamente às mensagens dela. Deixe-a a pensar em si por um tempo. Não tenha medo do silêncio, não se trata de joguinhos, trata-se de criar uma tensão natural. Deixe que ela inicie as conversas por vezes. Quando ela toma a iniciativa, está subconscientemente a dizer que está a pensar em si. Quanto menos correr atrás, mais ela correrá atrás de si. Poderá estar a pensar, mas isso não me faz parecer menos interessado? Na verdade, faz o contrário. A escassez emocional é atraente. Quando se afasta, não significa que já não está interessado nela. Significa que está confortável com a sua própria vida e não precisa da atenção dela para se sentir validado. Faz com que pareça mais autossuficiente, e é isso que realmente cria atração. As pessoas não gostam de sentir que são a única fonte de felicidade ou atenção de outra pessoa. Quando uma mulher percebe que respeita o seu espaço e que não precisa da sua aprovação, naturalmente sentir-se-á mais interessada em si. Ela começará a perguntar-se o que está a fazer, por que razão não está a enviar mensagens e por que razão não está tão disponível como antes. E essa curiosidade irá atraí-la de volta. A importância de ser menos disponível. Pense no conceito de disponibilidade como a disponibilidade de recursos. Na vida, seja tempo, atenção ou energia, as coisas são mais valiosas quando são limitadas. Se algo está sempre disponível, perde o seu valor. O mesmo acontece com as pessoas. Se estiver sempre disponível para ela, enviando mensagens imediatamente, atendendo a todas as suas necessidades, diminui o seu próprio valor aos olhos dela. Em vez disso, crie esse espaço. Deixe-a perguntar-se o que está a fazer. Deixe-a sentir a sua ausência. Assim que deixar de agir como se ela fosse o centro do seu mundo, ela começará a vê-lo como alguém que tem valor, alguém que não está desesperado pela sua atenção, mas antes alguém que a conquista. Uma das melhores formas de o fazer é focar-se na sua própria vida. Comece a dedicar tempo a coisas que são importantes para si. Trabalhar os seus objetivos, sair com os seus amigos, praticar passatempos de que gosta. Quando está ocupado a viver a sua vida, torna-se menos disponível sem sequer tentar. Esta é a verdadeira forma de fazer uma mulher sentir a sua falta. Torne-se o tipo de pessoa que ela precisa de se esforçar para ter na sua vida. Como afastar-se sem parecer desinteressado? É importante notar que afastar-se não significa ignorá-la completamente ou distanciar-se de uma forma que pareça rejeição. O objetivo não é fazê-la sentir-se negligenciada. O objetivo é fazê-la sentir a sua falta. Existe uma linha tênue entre afastar-se estrategicamente e simplesmente desaparecer. O fundamental é equilibrar o afastamento com interações ocasionais.
Por exemplo, depois de se afastar um pouco, pode reacender o interesse enviando uma mensagem atenciosa que a faça recordar experiências partilhadas ou algo que ambos apreciam. É importante manter a porta aberta, mas apenas um pouco. Quer que ela sinta que existe algo que vale a pena procurar, mas não algo que ela possa considerar como garantido. Por que é que isto funciona? Criando tensão emocional. A razão pela qual isto funciona está enraizada na psicologia emocional. Os seres humanos sentem-se naturalmente atraídos por coisas que não podem ter facilmente. Pense nisto. Quando está a procurar algo e isso parece um desafio, envolve-se mais. O mesmo acontece nos relacionamentos. Ao distanciar-se e criar esta tensão emocional, desencadeia a resposta psicológica do desejo. É o mesmo motivo pelo qual as pessoas se viciam na sensação de perseguir algo inatingível. Quando uma mulher percebe que pode perder a sua atenção, começará naturalmente a valorizar mais o seu tempo e a sua presença. E, à medida que começa a sentir a sua falta, começará a cortejá-lo de formas súbitas, enviando mensagens com mais frequência e procurando mais do seu tempo. Passo 2. Domine a arte de ser imprevisível. O próximo passo crucial para fazer uma mulher sentir a sua falta é dominar a arte da imprevisibilidade. Embora afastar-se seja importante, não é suficiente para que ela sinta a sua falta durante muito tempo. Para realmente despertar as suas emoções e fazê-la pensar em si constantemente, é necessário introduzir a imprevisibilidade na equação. É aqui que as coisas se tornam interessantes. Os seres humanos são naturalmente atraídos pelo desconhecido e quanto mais previsível se torna, menos interessante é. Se toda a conversa seguir o mesmo padrão, se todo o encontro parecer igual ao anterior, se reagir sempre da mesma forma, ela vai aborrecer-se. A previsibilidade não deixa espaço para que o desejo cresça. A imprevisibilidade, por outro lado, mantém a chama emocional acesa e fala questionar-se continuamente sobre o que fará a seguir. O poder da surpresa. Imagine o seguinte: tem trocado mensagens com ela regularmente, mantendo as coisas leves e fáceis. Depois, um dia, não responde durante algumas horas. Ela questiona-se: por que é que ele não respondeu? O que é que ele está a fazer? Será que está a perder o interesse? Este momento de incerteza é suficiente para a fazer pensar mais em si. Em vez de ser previsível e responder sempre rapidamente, criou um ar de mistério. Agora, ela está curiosa sobre si, tentando descobrir o que se passa na sua vida. Isso é poderoso. Imprevisibilidade não significa necessariamente ser distante ou frio. Significa variar. Envie uma mensagem aleatória a meio do dia que a faça rir, ou partilhe algo pessoal inesperado. Se é sempre sério e reservado, mostre-lhe um lado seu mais espontâneo e divertido. O segredo é quebrar o padrão e fazê-la sentir que não consegue prever facilmente o seu próximo passo. Por que é que as mulheres amam o mistério? As mulheres, tal como os homens, consideram o mistério incrivelmente atraente. É por isso que as personagens misteriosas em filmes, livros e séries de TV são muitas vezes as mais cativantes. A mesma regra se aplica à vida real. Quando uma mulher se interessa por si, envolve-se emocionalmente. Começa a questionar-se coisas como: o que é que ele está a pensar? O que é que ele está a fazer? Por que é que ele não me manda mensagens o tempo todo? Isso desperta a curiosidade. O cérebro humano está programado para procurar respostas para perguntas, especialmente quando se trata de algo importante. Se estiver sempre disponível, ela já saberá a resposta a todas as perguntas. Torna-se previsível e nessa previsibilidade perde o seu valor. Mas quando injeta um pouco de imprevisibilidade, cria uma montanha-russa emocional irresistível para ela. Não esteja sempre disponível. Este passo complementa o primeiro. Quando deixa de correr atrás dela e começa a distanciar-se, cria espaço para o mistério. Mas a imprevisibilidade não se resume a afastar-se de vez em quando. Trata-se de variar constantemente. Se lhe envia mensagens todos os dias, mude o horário. Não esteja sempre disponível nos mesmos horários. Deixe-a questionar-se sobre si de vez em quando.
Não precisa de ser frio ou distante, mas também não se torne demasiado previsível. Por exemplo, em vez de lhe enviar sempre mensagens à noite, quando está a relaxar, envie-lhe uma mensagem a meio do dia, do nada. Deixe-a a querer mais. Trata-se de quebrar o guião e dar-lhe algo que ela não possa prever facilmente. Isso mantém-na atenta, fazendo-a sentir que há sempre algo a descobrir sobre si. Criar intriga através de ações. A imprevisibilidade não se resume apenas aos seus hábitos de mensagens. Trata-se também das suas ações. A forma como interage com ela, como se comporta em público e como a trata quando estão juntos, tudo contribui para esta dinâmica. Se sempre foi o rapaz atencioso e focado nela, por que não mudar? Mostre-lhe ocasionalmente que não está completamente imerso no mundo dela. Isto não significa ser rude ou ignorá-la. Significa que tem uma vida para além dela. Por exemplo, em vez de chegar sempre cedo aos encontros, chegue ocasionalmente um pouco atrasado. Deixe-a a pensar por que razão não se apressou para encontrá-la. Mais uma vez, não se trata de ser desconsiderado, mas sim de a deixar sentir um pouco da ausência. Não seja sempre você a iniciar o contato. Por vezes, deixe que seja ela a tomar a iniciativa. Isto dá-lhe um sentido de controlo e faz com que se sinta mais envolvida na dinâmica, criando momentos de intensidade. Outra forma de criar imprevisibilidade é através de experiências intensas. Pense em momentos carregados de emoção. Podem ser momentos de riso, vulnerabilidade ou até mesmo conflito. Estes momentos acrescentam profundidade e emoção às suas interações, fazendo com que ela sinta que não é apenas mais um rapaz comum. A intensidade emocional é uma das formas mais eficazes de a manter intrigada. Passo 3. Torne-se um homem de valor. Se quer que uma mulher sinta a sua falta, a chave não está apenas na forma como se comporta com ela, mas na forma como se comporta consigo mesmo. Ser um homem de valor é uma das qualidades mais atraentes que pode possuir. É a base para criar desejo, não apenas por uma mulher específica, mas por mulheres em geral. Quando se exige demasiado, quando respeita o seu próprio valor, transpira confiança e segurança, e isso por si só é magnético. Mas ser um homem de valor não significa ser rico, famoso ou muito bem-sucedido. Significa ter amor próprio e conhecer o seu valor. Significa ser alguém que não precisa da validação de ninguém e que toma decisões com base no que é melhor para si e não no que os outros esperam dele. Este tipo de independência e força interior faz de si um indivíduo de elevado valor aos olhos dos outros, desenvolvendo a sua própria vida. Um dos aspectos mais importantes para se tornar um homem de valor é ter uma vida para além dela. Quando se concentra nos seus próprios objetivos, sejam eles a sua carreira, as suas paixões, a sua saúde ou os seus passatempos, torna-se menos disponível, mas não de uma forma artificial. Não se está a afastar porque está a jogar um jogo, está a afastar-se porque tem a sua própria vida para viver. E quando vive a sua vida plenamente, com paixão e empenho, deixa de depender dela para a sua felicidade. As mulheres sentem-se naturalmente atraídas por homens independentes, que tenham um forte sentido de identidade e que vivam a vida nos seus próprios termos. Se passa todo o seu tempo a concentrar-se nela, a enviar mensagens, a tentar impressioná-la ou a fazer coisas apenas para a manter interessada, passa a impressão de ser carente e inseguro. Mas se concentrar na sua própria missão, então torna-se alguém que ela considera valioso. Ela começará a perceber que tem algo especial que ela não pode ter facilmente. A sua autossuficiência torna-se uma vantagem e ela começará a questionar-se como se encaixa na sua vida. Ela sentirá a ausência da sua atenção e, como resultado, será mais provável que comece a sentir a sua falta. Cultive a paixão e o propósito. Ser um homem de valor significa também ter um propósito claro na vida. As mulheres sentem-se atraídas por homens que têm rumo, que sabem o que querem e que estão a trabalhar por algo maior do que eles próprios. Este propósito não tem de ser uma grande missão que mude o mundo. Pode ser a sua carreira, a sua paixão por viagens, pelo exercício físico ou até o seu objetivo de se melhorar a cada dia.
Quando está focada no seu próprio crescimento, é impossível para ela ignorar a energia que transmite. A sua paixão é palpável, torna-se o combustível que o impulsiona. Quando fala sobre as coisas que lhe importam, seja trabalho ou desenvolvimento pessoal, o seu entusiasmo é contagiante. Ela consegue senti-lo, e essa confiança torna-se irresistível. Não procure a validação dela. Uma parte crucial de se tornar um homem de valor é nunca procurar a validação dela. É fácil cair na armadilha de procurar a aprovação de alguém por quem nos preocupamos. Pode enviar mensagens constantemente, dizer-lhe o quão incrível ela é e tentar fazê-la sentir-se bem consigo mesma. Mas tudo isso só a faz sentir-se poderosa e em controle. Ela começa a ver-te como aquele que está a correr atrás e a tentar desesperadamente conquistar o seu afeto. Em vez disso, concentre-se em si e deixe que ela o veja como alguém que não precisa da aprovação dela. Quanto mais deixar de procurar a validação dela, mais demonstra que é emocionalmente autossuficiente. Sente-se confortável na sua própria pele, e isso torna-a infinitamente mais atraente. Isto não significa ser arrogante ou desdenhoso, mas sim que se valoriza acima de tudo. Conhece o seu valor e não tem medo de o demonstrar. Quando uma mulher vê que não procura desesperadamente a sua atenção ou afeto, começa a respeitá-lo mais. E é aí que a atração cresce. Estabeleça limites e respeite-os. Uma das características mais importantes de um homem de valor é ter limites. Estabelecer limites não se resume apenas ao que não aceita dos outros, mas também ao que não aceita de si próprio. Um homem de valor sabe que não se contenta com nada menos do que aquilo que merece. Não permite que ninguém o desrespeite e não tolera comportamentos que contrariem os seus valores. Passo 4. Mantenha as suas interações breves, mas intensas. O próximo passo para fazer uma mulher sentir a sua falta é criar momentos que deixem uma marca duradoura. A intensidade e não a duração é aqui a chave. Quando se trata das suas interações, seja por mensagem de texto, telefone ou pessoalmente, a qualidade, e não a quantidade, é o que fará com que ela pense em si muito tempo depois da sua partida. Isto não significa ser frio ou distante, mas sim garantir que, quando estão juntos, esses momentos são memoráveis e deixam-na a desejar mais. Pense, se cada vez que se encontram, fica lá horas e horas, passa a ser apenas mais uma parte da rotina dela. Não há nada de especial nisso, nada que a faça ansiar pelo próximo encontro. Por outro lado, se mantiver as suas interações breves, mas intensas, ela ficará a desejar mais a cada despedida. O poder está em deixá-la com memórias que a façam ansiar pelo próximo encontro. Quando interagir com ela, faça com que valha a pena. As suas conversas devem ser repletas de paixão, entusiasmo e curiosidade. Não precisa de falar durante horas, mas quando falar, certifique-se de que é algo significativo. Faça-a sentir-se especial e envolvida, mas não revele tudo de uma vez. Mantenha um pouco de mistério nas suas palavras. Deixe-a curiosa sobre si, sobre o que realmente pensa e para onde as coisas estão a caminhar. Imagine o seguinte: estão juntos, a divertir-se muito, mas não fica até ao final da noite. Deixa-a com a sensação de que há algo inacabado, a impressão de que ainda há algo a explorar, algo que ela precisa de compreender sobre si. Ao partir, deixe-a sentir esse desejo de saber mais sobre quem é, sobre a sua vida, sobre o seu mundo. É assim que se cria uma ligação emocional duradoura. Não precisa de fazer com que cada interação pareça o fim do mundo. Aliás, é melhor que não pareça. Ao deixá-la apenas com o suficiente, desperta a sua curiosidade e interesse, e essa curiosidade leva-a a pensar em si quando não está por perto. A brevidade das suas interações fará com que ela anseie pelo próximo momento consigo, ávida por aprender mais, por vivenciar mais. Por vezes, menos é realmente mais.
Ao manter a sua presença fugaz, mas impactante, permite que a mulher sinta a sua falta de uma forma que nenhuma conversa prolongada ou tempo infinito juntos jamais conseguiria. Ela começará a perguntar-se por que é que não ficou mais tempo, por que é que não conversaram durante horas e por que é que ela sente que ficou a desejar mais. É esta sensação de expectativa não satisfeita que a manterá a pensar em si. A cada despedida, deixe-a intrigada. Se conversaram, termine com perguntas sem resposta, momentos a explorar, não tenha medo de se conter um pouco. Quanto mais abertas forem as suas interações, mais ela se sentirá impelida a preencher as lacunas, pensando no que você quis dizer, no que poderia ter dito, no que poderia ter acontecido a seguir. O importante aqui não é apenas que se vá embora, mas como a deixa a sentir-se ao partir. Trata-se do resíduo emocional que deixa. Se ela ainda pensa em si no momento em que se afasta, então cumpriu a sua missão. Ela sente a sua falta porque a sua presença foi memorável. As suas palavras tocaram-na e deixou-a com a sensação de que há algo mais a descobrir. Quando lhe proporciona esta sensação de escassez emocional, é aí que começa realmente a criar desejo. Esta dinâmica de interações breves, mas intensas, é o que a mantém nos seus pensamentos. Não importa se é uma chamada, uma mensagem ou um encontro. É a intensidade dos momentos que partilham que a faz querer viver mais. Trata-se de qualidade, não de quantidade. Não precisa de estar constantemente disponível para que ela sinta a sua falta. Em vez disso, precisa de fazê-la sentir que cada momento que partilham vale a pena ser valorizado. Passo 5. Torne-se emocionalmente indisponível para a fazer sentir a sua falta. O passo final para fazer uma mulher sentir a sua falta é tornar-se emocionalmente indisponível, mas da forma certa. Isto não significa ser frio, distante ou fazer joguinhos. Trata-se de dominar a arte do autocontrolo e da independência emocional. Estar emocionalmente indisponível não significa negar afeto, significa criar uma lacuna emocional que ela queira preencher. Significa não estar sempre acessível, não ser sempre o primeiro a enviar uma mensagem ou estar sempre à espera que ela entre em contato. Quando se está emocionalmente disponível o tempo todo, não há desafio e nada é entusiasmante. Mas quando ela sabe que não pode contar sempre com a sua presença, começará a correr atrás de si, porque não tem a certeza de quando voltará a estar por perto. O que significa indisponibilidade emocional? A indisponibilidade emocional não significa excluí-la completamente. Significa que tem limites e que não está prontamente disponível para atender às necessidades emocionais dela sempre que ela quiser. Quando uma mulher sabe que não estará sempre disponível quando ela quiser, começará a valorizar muito mais o seu tempo e atenção. Isto é uma forma de amor próprio. Quando respeita o seu próprio tempo e energia, mostra-lhe que tem a sua própria vida, os seus próprios objetivos e que não depende emocionalmente dela para ser feliz. É preciso que seja o tipo de homem que não sente necessidade de estar constantemente a verificar como ela está, a dar segurança ou a estar sempre presente. Quando lhe dá espaço, quando se afasta de vez em quando, ela começará a notar a sua ausência, e é aí que ela começará a sentir a sua falta. Quando deixa de estar emocionalmente disponível o tempo todo, dá-lhe espaço para estar sempre a pensar em si. Isto cria tensão emocional, e a tensão cria desejo. Ela começará a perguntar-se o que está a fazer quando não está por perto, porque não envia tantas mensagens e porque não está disponível sempre que ela liga. Quanto mais ela te quiser, mais pensará em ti e mais sentirá a tua falta. O efeito da ausência. Como diz o ditado, a ausência faz com que o coração fique mais apegado. É verdade, e é um dos princípios mais poderosos da atração. Se está sempre presente para ela, respondendo sempre de imediato, oferecendo sempre atenção, não lhe dá qualquer motivo para sentir a sua falta. Quando ela se habitua a tê-lo à disposição, considera-o garantido. Ela sabe exatamente onde está e o que está a fazer.